Bom, a lei da atração diz que o semelhante atrai semelhante. Por outras palavras, né? O igual atrai o igual. Isso quer dizer que o pensamento atrai a realidade do seu conteúdo, que todos os pensamentos que combinam entre si se alinham, né? Então diz que semelhante atrai semelhante e que obtemos aquilo em que nos concentramos. Ou seja, o importante é a gente vibrar no nível que atrai aquilo que procuramos. Então, essa primeira mensagem é para dizer a vocês prestarem atenção nessa questão, vocês vão perceber de agora em diante que tudo passa por isso aqui, vibrar no nível para a gente conseguir atrair aquilo que procuramos. Então, se procuramos amor, mas não damos amor, por exemplo, estamos enviando ao universo uma mensagem sobre nossas prioridades, né? Então, se a gente vibra em uma frequência de angústia, nós estamos transmitindo para o universo essa mensagem de angústia. Se a gente vibra inveja, a gente vai transmitir para o universo daquilo que nós estamos procurando. Então, a gente vai ver ao longo disso aqui que tudo aquilo que a gente vibra, dependendo da sintonia que nós estivermos, a probabilidade de você adquirir é bastante grande. No livro Segredo, lá em 2006, foi filme, e em 2007 virou livro, né? O Segredo. A autora, né, a Rhonda Byrne, se não me falha a memória, Rhonda Byrne, ela trabalhou basicamente sobre a lei da atração. Então, o livro todo passa por essa questão, lei da atração. E diz que os semelhantes se atraem. Mas aí nós temos uma grande questão. Lá nas aulas que a gente tinha, lá no ginásio, que hoje os mais novos aí, até o 9º ano, né? No meu tempo era até a 8ª série. A gente estuda de que os opostos se atraem nas aulas de física, né? E aí agora vem a lei da atração em que os semelhantes se atraem. Como que é isso? Isso se dá porque nós, na questão da lei da atração, a gente estuda a questão metafísica e não da física. A metafísica é o contrário da física. A metafísica são os semelhantes se atraem. Metafísica vem é uma palavra grega e meta significa além. Então nós vamos estudar além da física, né? Vamos então buscar na questão profissional. Você acha que o sucesso leva ao entusiasmo? Ou o entusiasmo leva ao sucesso? O que vocês imaginam? Você acha que uma pessoa mal-humorada, sai de casa angustiada, não se relaciona bem no trabalho, fica fazendo fofoquinha com os colegas, você acha que essa pessoa tem probabilidade de sucesso? Né? É bastante difícil. Não? A probabilidade de sucesso é você estar entusiasmado, estar feliz para você conseguir alcançar o sucesso. Então, se observarmos essas pessoas que estão mais alegres, mais entusiasmadas, mais satisfeitas, no trabalho ela vai ter condições de conseguir, de galgar posições maiores do que as que vivem insatisfeitas, né? E na questão afetiva? Você acha que na questão afetiva, para a gente conseguir uma pessoa bacana, interessante, você acha que a gente tem que vibrar e tem que continuar naquele pessimismo, continuar naquela angústia, continuar naquele mau humor, para a gente conseguir uma pessoa bacana? Então, se você quiser um relacionamento bom, uma melhor atitude, né? Então, você tem que primeiro tornar uma pessoa interessante e boa. A gente tem que trabalhar a nossa perspectiva interior primeiro, o nosso eu, para a gente conseguir aquela pessoa que a gente sonha. Então, você vive todo um processo
de rancor, você vive em maus locais, você vive frequentando lugares que não condizem com a perspectiva de ascensão, de crescimento, você não pode encontrar uma pessoa bacana dessa forma. Então, primeiro fazer o trabalho interior, fazer o trabalho pessoal, para depois a gente conseguir avançar e atrair aquela pessoa interessante que a gente procura, né? Então, tudo isso em cima da lei da atração, né? Semelhante atraindo semelhante. Agora, a lei da atração, nós temos que... Nós temos que trabalhar nessa perspectiva aqui. Primeiro, trabalhar nesse tripé, PSA, que não tem nada a ver com aquele exame lá de próstata lá que a gente faz. É trabalhar o tripé, o pensar, o sentir e o agir. Então, primeiro o pensamento está ligado à mente. E aqui é que está. O erro de muitas pessoas é achar de que a gente consegue as coisas apenas com o poder da mente. Então, aquela frase que diz que quando você quer uma coisa, quer bastante uma coisa, você pensa que o universo conspira a seu favor. Aquele negócio não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Por quê? Porque depende de um conjunto de fatores para que as coisas possam fluir, possam acontecer. Não basta simplesmente o pensamento. Eu queria que vocês lembrassem dessa questão aqui do conjunto de fatores, que lá na frente a gente vai utilizá-lo aqui. E o segundo é o S, que é o sentimento. O sentimento é ligado ao coração. É a questão do impulso que a gente tem. Então, a gente pensa, idealiza alguma questão que a gente queira e a gente coloca isso no coração, no sentimento, na vontade, no carinho, né, que a gente precisa e quer aquele acontecimento, aquela coisa. E aí vai para o terceiro, que é a ação, que é o corpo. E aqui nesse terceiro ponto, a ação, que falta muita coisa. E aí é onde muitas pessoas jogam a questão da ação na culpa da lei da atração não funcionar. Porque você pensa, tem a questão sentimental, mas não age. Então, por exemplo, você quer mudar de vida, e aí você é só pensar que você vai mudar de vida? Não, o universo não vai conspirar com você somente disso. Você tem que pensar, jogar isso no sentimento, porque você precisa, você tem uma família, tem filho pequeno, tem essas questões todas, mas você tem que agir, tem que ir para a rua, tem que botar currículo, tem que ir para as empresas, tem que ver a sua profissão e avançar, né? Porque senão não vai conseguir. Então falta a ação. Então a lei da atração ela vai funcionar se de fato você botar o PSA para funcionar, né? Então você quer comprar um carro, e aí você pensa no carro e o universo conspira para lhe dar um carro? Não. Mas você, com a sua ação, Deus pode lhe dar um emprego bom para você comprar seu carro dos sonhos. Você pensou, teve sempre o sentimento e agiu, foi atrás, arrumou um emprego, né? Aí assim, o universo conspira, né? Então, se a mente é a fábrica, o sentimento é o impulso. E a ação, logicamente, é a realização disso tudo, né? Esse autor norte-americano, John Templeton, ele é um norte-americano, ele que foi erradicado na Inglaterra, né? É um bilionário, se tornou bilionário através de investimentos, é um grande investidor, e também começou a escrever livros a respeito da lei da atração, porque tudo que ele conseguiu, a ascensão que ele teve profissionalmente, ele colocou isso como se fosse uma questão divina na vida dele, por conta que ele pensava, ele trabalhava essa questão toda. Nesse livro, né, The Humble Approach, acho que é assim que fala, abordagem humilde, ele traz uma questão bem interessante,
ele busca lá no livro dos Apóstolos, né, capítulo 20, versículo 35, que diz: a maior felicidade em dar do que em receber. Ele diz que na Bíblia a maior prova de que existe a lei da atração é através dessa frase lá no Atos dos Apóstolos. Ele atribui essa frase à seguinte questão: se você quer ser feliz, esforce-se para fazer alguém feliz, dando a felicidade. Se você quer ter mais amor em sua vida, lute para ser uma pessoa mais amorosa. Portanto, dê amor. Se você quer ter sucesso, ajude outras pessoas a ter sucesso. Portanto, se dê como instrumento de ajuda para que as outras pessoas tenham sucesso. Então, segundo o John Templeton, a lei da atração ela está resumida nessas 3 perspectivas que ele atribui isso à frase lá do Atos dos Apóstolos. Eu acho que teria mais outras, e aí nós vamos ver aqui. Não que a dele, que eu acho que ele esteja errado, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que nós podemos trabalhar na lei da atração, buscando na Bíblia algumas questões para fortalecer essa ideia, né? Por que isso? Porque na Bíblia, a lei da atração, ela refere-se à crença de que nossos pensamentos e emoções têm o poder de atrair experiências e circunstâncias semelhantes para a nossa vida. Ou seja, o que você semeia, você colhe. E que nas nossas palavras e ações, nós temos consequências diretas disso. Então, isso ao longo da Bíblia, você vai encontrar várias passagens que Jesus transmitiu isso para o povo, no sentido de chamar atenção para cuidado com as palavras e as ações por conta das consequências diretas que isso tem, né? Então vamos ver. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 12, Mateus nos diz que, certa feita, Jesus falou: aquele que tem, terá mais e em abundância. E aquele que não tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Você fala, poxa vida, qual é a relação que isso tem com lei da atração, né? Que semelhança tem nessa frase aí? Então, aquele que tem terá mais em abundância, e aquele que não tem, até o pouco lhe será tirado. Bom, esse versículo explica que se você tem uma mente de escassez, parece que a cada dia você vai ter menos. Já viu aquela história que diz que nada é tão ruim que não possa piorar? É com base nessa questão aqui. Por exemplo, seu carro de manhã não quis pegar, você teve que levar para a oficina, já perdeu o horário do trabalho, chegou no trabalho, levou um puxão da orelha do seu chefe, foi sair do carro com o pneu furado, poxa, aí tal, você atrasou para pegar o menino na escola, foi aquela confusão toda, e na hora do trânsito, você pensando em chegar em casa para descansar, bate o carro. Pensa, negócio. Então nada é tão ruim que não possa piorar, né? Está dentro dessa questão aqui. Então, se você tem uma mente de escassez, parece que a cada dia você vai ter menos, né? Então, é preciso a gente ter cuidado com aquilo que a gente pensa. É preciso a gente ter cuidado com aquilo que a gente vibra. E a gente vai ver isso mais adiante, daqui a pouquinho, mais intensidade disso. Também Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Esse versículo lembra a importância de que acreditar naquilo que em oração pedimos com fé, porque a fé nos remete a uma sintonia, a um processo de ligação com a força superior, né? Para a gente conseguir vibrar positivamente e a gente conseguir as coisas. Então, essa lei da atração, não basta aquele negócio que a gente viu lá atrás, não basta só pensar, a gente também tem que
crer, tem que sentir, tem que ter o nosso sentimento. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, nos fala: por isso vos digo que tudo que pedirdes, crendo que eu recebereis, assim será convosco. Muito parecido, né, com o anterior. Então, retira o princípio de acreditar para receber, um conceito central da lei da atração. Se você acredita verdadeiramente, pode alcançar seus sonhos objetivos, a probabilidade de você atraí-los para a sua vida é muito grande. Então, é pensar e sentir. Lá em Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Também vai conseguir. Então, muito parecido, né, a mesma. Então, percebam que, por mais que as falas sejam diferentes, o objetivo e a atenção é na mesma linha, né? Agora, a palavra de Deus nos mostra essa questão de crer. Então, não basta só pensar. Lembre daquela coisa mais cedo. Existem muito mais coisas envolvidas além do pensamento, né? Em verdade, João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quem quer arriscar? Essa passagem de João aqui, o que é que ela tem a ver com a lei da atração? Vamos deixar para casa, né? Isso é dever de casa, para cada um. Lembrando, João 14:12. Aí depois vocês analisam e fazem a reflexão. E no Espiritismo? A gente já viu lá atrás na questão científica, né, popular, já vimos na Bíblia, e agora no Espiritismo. Quem já leu esse livro, né, esse livro é muito forte, maravilhoso, e ele é física quântica pura. Então, assim, quem gosta de física quântica, estuda esse mecanismo da mediunidade que vocês vão gostar. O Espírito André Luiz nos fala, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano da força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Vibra o pensamento imensurável do Criador sobre o pensamento mensurável da criatura. Olha que bacana. Então, mais adiante, no mesmo livro, André Luiz nos fala, também com base na questão do pensamento imensurável do Criador, com base no plasma divino. Identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma dos domínios inumeráveis do cosmos, o qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretamos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. E superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade do progresso. Então perceba que André Luiz aqui deu uma passada na ciência
né, trazendo para a gente toda a formação do cosmos, com base nos elétrons, né? Tudo isso para trazer para a gente a grandeza do nosso Criador, que a gente não pode comparar com nada. E aí eu vou mostrar a vocês aqui essa questão, porque não tem cientista que consiga fazer algo que o nosso Criador fez e faz, né, constantemente, o tempo todo. Então, realmente, essa questão de trazer para a gente esse conhecimento de física quântica ligada a elétron, a força eletromagnética, esse livro mostra tudo para a gente, força eletromagnética, ondas sonoras, enfim, é muito, muito forte esse livro. Então, vamos ver. Deixa eu ver se dá para... Gente, é muito bacana, né? Você vê, ali foi no centro da nossa célula ali, buscou os cromossomos, buscou o gene, enfim. Nenhum cientista consegue fazer uma questão dessa. Isso aí é só obra divina mesmo, né? Então, nós não somos qualquer coisa, nós somos uma obra divina. Então, André Luiz vem nos dizer o seguinte, que essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo, se lhe evidencia as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demanda. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao passado, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte de magnetismo até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. Como eu falei, a corrente elétrica é a fonte de magnetismo, ou seja, a nossa relação com a esfera superior, ela é pura energia, pura magnetismo. Esse livro, Zé Carlos falou na palestra passada, não sei se vocês lembram dele. Quem não leu ainda, vale muito a pena ler. Nós estamos fazendo o estudo dele nos sábados, às 16h30 aqui. É muito bacana. Bom, lá nos conta a história de uma família, né, onde tem sérios problemas e que a esfera espiritual está buscando ajudá-los, principalmente porque a mulher, que era a esposa, ela faleceu e o marido arrumou uma outra esposa e aí ela não está suportando isso. Então, ao invés dela seguir sua vida no plano espiritual, ela resolveu ficar para tentar se vingar daquela mulher. Então, e principalmente porque a criancinha dela terminou morrendo afogada. E aí que ela tá no processo de cegueira tão grande de vingança que não consegue perceber de que a morte daquela criança estava no plano espiritual dela, por conta de coisas que essa pessoa fez, que esse espírito fez no passado. Mas ela não consegue perceber, ela está tão cega com a vingança que não consegue perceber. Então, numa conversa com o grupo de espíritos que vem fazer um trabalho nessa família, André Luiz faz algumas questões, onde o ministro Clarencio, que é o espírito, que é o coordenador do grupo, né, ele vai explicar.
Todo desejo é um manancial de poder. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo de maneira de estação receptora. Gente, nós somos o manancial de poder. E aí para a gente entender esse poder que nós temos, se a gente observar no dicionário, manancial é uma fonte, uma nascente de água, uma fonte, um olho d'água, é um ponto forte de fonte, algo que brota em abundância, é um celeiro inesgotável, que emana ou jorra incessantemente. Ou seja, nosso desejo, ele é muito forte. Então, nosso relacionamento com nós, com as pessoas, com os colegas de trabalho, com os irmãos, nós temos que ter muito cuidado por conta do... É muito forte. A energia que emana é muito forte. E aí o que é que acontece? Assim como tem os nossos transformadores de energia elétrica aqui, também tem os transformadores lá, né? Então, a energia emitida pelo Criador, ela é muito forte, onde existem vários transformadores, conduzidos por várias entidades de diversas estruturas, né, e padrões, onde que vai filtrando essa energia até chegar aqui para a gente. Então, é preciso que a gente tenha cuidado em relação a essa concentração, a esse pedido, a essa oração, como que a gente trabalha essa questão, porque a gente pode receber, pode ser muito forte. Aí fala assim, mas o Deus Pai, o Criador não vai mandar coisas para me prejudicar. Não, não é isso, não manda para prejudicar. Mas é possível que você pode não estar preparado para receber essa energia toda que você está canalizando, né? Mais adiante, o Clarencio nos fala para André Luiz, né? Que quando alguém nutre o desejo de perpetrar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará. Pelos impulsos infelizes de nossa alma, muitas vezes descemos a desvairadas vibrações ou cólera, ou do vício e de semelhante posição. É fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que fazem instrumento da nossa baixa idealização, ou das quais nos tomamos deploráveis joguetes na sombra. Ou seja, essa energia idealizada e sendo canalizada, você tem que ter cuidado também para onde é que você está canalizando ela. Porque se você vibrar em uma baixa, né, frequência, você pode estar traindo para você algumas companhias indesejáveis que você não quer que seja a sua companhia e que possa vir para estar lhe fazendo coisas e provocações que você não quer passar por isso. Então você tem que ter cuidado. Então, se a gente invoca forças inferiores, logicamente nós vamos receber forças inferiores, né? Para a gente ter a ideia dessa vibração, vamos ouvir Divaldo aqui, rapidão. Nós somos atraídos pela lei de sintonia, semelhante à paz. Então, nós temos faixas vibratórias, as quais nós transitamos. De acordo com as duas paixões, positivas ou negativas, elegimos ondas eletromagnéticas para entrar, para retornar. E essas ondas vão se cruzar com aquele inimigo que está nele controlando. E automaticamente, em determinado momento, há uma sincronização do com o pensamento do adversário, mas também das pessoas queridas. Quando as pessoas aparecem, e nós temos com certeza
Então, nós somos atraídos, né, pela sintonia. Então, se a gente vibra baixo, a gente vai receber aquelas ligações também de baixa frequência, né? Na questão da lei da atração, a gente pode trabalhar essa questão da imagem e semelhança, né? Onde André Luiz nos fala que a nossa alma pode ser comparada a um espelho vivo, né? Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai nos dizer: refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção das outras imagens que criamos. E como não podemos fugir do imperativo da atração, somente retrataremos claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Então, se a gente está vibrando coisas ruins, se a gente está num dia péssimo, se a gente está com pessimismo, se a gente não está bem hoje, logicamente, você não vai poder refletir beleza. Você vai refletir aquilo que está, né, que você está transmitindo através da sua alma, né? Lá, novamente, entre o céu e a terra, o ministro Clarencio vai trabalhar a oração refratada. E essa oração refratada, ela é muito interessante para a gente compreender a questão da nossa sintonia com aquela lei, com aquela força maior e com aquele transformador, né? Então, Evelina é a filha daquela mulher que eu falei que morreu. Ela tinha 2 filhos, tinha Evelina e tinha Júlio. Júlio é o que morreu afogado, né? E Evelina é uma adolescente, que Evelina ficou praticamente para cuidar da casa. Só que a família virou uma bagunça só. E ela pedia muita ajuda da mãe. Ela orava muito e pedia à mãe. Só que a mãe, concentrada demais na vingança, não percebia a oração da filha, né? Então, o ministro Clarencio vai explicar como é que funciona essa questão dessa sintonia, dessa energia. Ainda ontem pude vê-la, chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, então Odila é a mãe de Evelina que morreu, né? Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor, na obtenção de socorro espiritual, que as suas rogativas, quebrando a direção, chega até aqui de tal modo. Então, por mais que a mãe não percebesse, por mais que Odila não percebesse, Evelina continuava orando, continuava suplicando pela mãe. E Clarencio fala o seguinte: compreende agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. Então, a oração que ela fez, a súplica que ela tinha para a mãezinha dela, a mãe estava tão vidrada na vingança que não percebeu a súplica da filha. Mas os espíritos elevados perceberam e foram providenciar ajuda para aquela criança que suplicava tanto. Então, a gente faz a nossa súplica, a gente faz os nossos pedidos, a gente manda nossas energias. Temos que ter bastante cuidado que tipo de vibração nós estamos tendo, mas temos certeza, nós não seremos abandonados, nós seremos atendidos, porque Deus não abandona ninguém. Se aquela pessoa para quem você está orando não lhe atender, alguém vai lhe atender, mas você não será desamparado. Essa força, essa energia refratada não pode ser confundida com forças mentais desajustadas. Uma coisa é aquela energia refratada que aquela pessoa
que está sendo solicitada e está num processo conturbado e não percebe a oração. É diferente das mentais desajustadas, porque na refratada, quem está desajustada é quem está lá em cima, quem está sendo suplicada. Nas desajustadas, é cá de baixo mesmo, começa de baixo para cima, né? E aí onde a gente tem que perceber a questão, aquilo que sempre o Jesus recomendou, né? Vigilância e oração. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vem nos dizer que todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos, né? Então, aquilo que eu falei, dependendo da sua vibração, o que é que você procura, o que é que você faz, como você age, você deixa a porta aberta, né, para o acesso de maus espíritos. Assim, André Luiz nos fala de que, acumulando em si mesmo as forças autogeradas em processo de profundo desequilíbrio, a alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas. Ou seja, você tem que estar num processo de boa vibração para que você consiga alcançar aquilo que você deseja. Atrair aquilo que você busca. Se você estiver numa frequência desigual, você não vai conseguir atrair ser atendido nas suas súplicas, né? Bom, Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Franco, no livro Luz Viva, nos diz o seguinte: na faixa mental em que você atua, é natural que receba as mensagens com o mesmo teor vibratório como as envia. Então, se a gente envia energia baixa, você vai receber energia baixa. Por isso que é importante a concentração, por isso que é importante a oração sempre, por isso que é importante manter o equilíbrio corporal, essas questões todas. Quem aspira à elevação moral e espiritual sintoniza com vibrações superiores, que se fazem estímulos rigorosos, produzindo harmonia interior e renovação. Aí ela nos diz: quem se demora no pessimismo, acalentando insucessos, assimilam ondas inferiores que carregam miasmas pestilenciais, fixando-os nos painéis de emoção que geram desequilíbrios e enfermidades. Olha aqui, que negócio sério, né? Então, você também desenvolve uma série de contratempos, inclusive algumas doenças, porque você está acalentando aí insucessos e pessimismo, essas questões todas. Allan Kardec, no mundo espiritual, nos informa, segundo os seus níveis evolutivos, por semelhança, propósitos e interesses, né? Então, na questão 278 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Ou seja, a gente já viu de que os encarnados, eles conseguem atrair aqueles espíritos daquela mesma vibração que tem. E no mundo superior, né? E no mundo espiritual? Aí os espíritos respondem para Kardec: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a simpatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. O que é que Maria sempre fala? Assim na terra como no céu, né, Maria? Então, está aí a resposta dos espíritos lá para Kardec. É todo mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos das mesmas categorias reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia, pelo objetivo que se propuserem. Então, na esfera superior, na esfera espiritual, também tem lá seus grupos que estão unidos para fazer o mal e estão os seus grupos unidos para fazer o bem, para trazer acalento, para trazer solução para as pessoas. Mas também tem aqueles que estão lá para vingança, né? E vai só formando de acordo ou seus objetivos ou as suas
similaridades, né? Então, essas ações que nós temos aqui, essas vibrações, ela nos leva a que a lei da atração nos mostra, nos diz, da semelhança que atrai semelhança. E essa atração faz parte da nossa colheita. Nesse livro, Todas as Flores que eu ganhei, recomendo, vale muito a pena ler. Essa menina, não sei se é ela ou se foi uma cópia, mas a principal chama Sofia, que vem de outras vidas pregressas, inclusive, mas que ela vem buscando melhoras. E em uma dessas vidas, ela traiu o marido. Ela morreu, o marido também, ela seguiu a vida, mas o marido ficou com o desejo de vingança. E cada encarnação que ela vinha, ele não vinha encarnado, mas ele vinha para levá-la de novo para a mesma situação, seja de traição, tanto de traição matrimonial, quanto de traição pessoal, profissional, essa questão toda. O intuito dele é derrubá-la de qualquer forma. Então, nenhuma dessas encarnações, já a última encarnação dela, que faz parte do livro, ela começou a desenvolver um trabalho num centro espírita, um trabalho junto com crianças, mas ele assediou tanto, conseguiu tanto, ele e o grupo dele, né? Ele tinha um grupo, e esse grupo se revezava, quando não dava conta ele mandava outro, ele vinha, então ele tinha um grupo para perturbar ela, até que a prefeitura cortou o contrato com a Casa Espírita e que teve que encerrar o projeto. Ela ficou extremamente depressiva e foi um caos. Até que o marido dela falou assim, não, você tem que voltar para a Casa Espírita. Volta, arruma e que nós vamos lá hoje, que hoje tem sessão. Daí ela foi e na sessão lá ela foi recebida e uma entidade chegou para conversar com ela. Sofia, tudo que você está vivendo é consequência das suas próprias escolhas, nesta vida e em outras. Sofia baixou a cabeça, né, sentindo a profunda angústia, porque ela trazia a culpa de outras vidas. Né? Erga sua cabeça, erga e nunca mais torne a baixá-la. Você tem falhas, defeitos, imperfeições naturais do seu estado evolutivo. Mas ao mesmo tempo é uma centelha de Deus. Ou seja, igual o primeiro videozinho que eu passei, né? Errar, cometer falhas, faz parte do nosso processo de crescimento. Todos nós erramos para aprender. Você errou, falhou, prejudicou muitas pessoas, mas também acertou em muitas coisas nessa vida e está buscando acertar. Nossos erros trazem sempre suas consequências. Na realidade, cada um de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, veja bem, cada um deles atrai semelhantes energias do universo e voltam para nós mais cedo ou mais tarde. Esta é uma lei do universo, semelhante atrai semelhante. Mais cedo ou mais tarde. Não quer dizer que a gente errou hoje aqui, cometeu mal hoje aqui, que a gente vai pagar nessa vida. A gente pode pagar na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Um dia a gente paga. Nada fica sem ser acertado. Vai ser pago. O irmão X, passou a mensagem através da psicografia de Chico Xavier, que ele conta uma história que aconteceu lá em Roma, na época de César, ainda, em 167, na época de César, e essa família veio pagar aqui no Rio de Janeiro, no ano de 1921. Ou seja, quantos séculos depois, mas ela pagou por aquilo que foi feito em 167, na época de César. Então, paga. A lei do universo, você não fica devendo a ela, paga. Então, você pode mudar a sua vida, trazer tudo o que deseja de bom, realizar seus projetos, crescer espiritualmente,
quando aprender a lidar com essa lei, compreendê-la em sua amplitude e aplicá-la em sua vida. Deus jamais pune, Ele é puro, infinito amor. E por amor criou as leis que regem o universo, mas as leis são justas. E quando prejudicamos alguém ou qualquer ser neste universo, isso retorna para nós em forma de dor e sofrimento, para nos colocar no caminho do amor novamente. Sempre o crescimento, sempre vai ter dor. É importante a gente perceber isso. Existe dor para cair e existe dor para levantar. Só falar assim, caiu, só dói para levantar. Não, existe dor para cair. Esses espíritos que estão nesses grupos fazendo mal, que estão lá embaixo, muitas vezes eles sofreram tanto para descer, que agora não tem nem coragem de largar esse processo para ir para a luz, porque eles sabem que vai ser muito dolorido também. Então, não tem para onde correr. Existe dor para descer, mas também existe dor para subir. Faz parte da vida, faz parte da lei da atração. Não tem jeito. Na Jornada dos Anjos, também Lúcio, ele nos fala dessa questão da lei da atração, mas ele nos faz ele faz um comentário que, na verdade, me parece mais uma pergunta, né, de que se o que pensamos e praticamos está alinhado com o que Jesus nos ensinou. Ele diz o seguinte: no entanto, não podemos ignorar que todos nós colhemos os frutos do que plantamos no passado. Muitos de nossos irmãos que hoje sofrem sérias privações já usufruíram largo poderio e também usurparam aquilo que não lhes pertencia. Por isso procuramos, acima de tudo, semear o bem e os conhecimentos espirituais, para que cada um possa agir na vida valorizando o que tem e a posição em que está como bênção de Deus para a necessária renovação. É preciso compreendermos que nós colhemos o que plantamos sempre. Não tem jeito. Essa questão de colher o que a gente planta, temos que ter muito cuidado em relação à virtude e ao ego. É uma linha muito tênue a questão da virtude para ser confundida com o ego. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito François Nicolas Madeleine nos diz o seguinte: aquele que exibe sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem um vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade, digna desse nome, não gosta de se exibir, é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Então, temos que ter bastante cuidado com as virtudes, porque para ela cair no ego é muito rápido, é uma linha muito tênue, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo também, um espírito protetor vai nos dizer: a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começar ou acaba uma obra, elevar o pensamento a esse Criador e lhe pedir um impulso da alma, seja sua proteção para o bem-sucedido, seja sua bênção para uma obra terminada. Então, não precisa alarde, não precisa, exibição. Quando eu falei para vocês que eu vim para cá a primeira vez, que eu fui recebido aqui, e que eu tomei o sabão, eu fiquei aqui uns 30 minutos procurando a saída, que eu nem achei onde era a saída do sabão que eu levei, eu adquiri esse livro, porque foi muito falado a respeito do meu orgulho, a respeito do meu ego, por isso que eu estava como eu estava naquele momento. Então eu adquiri, busquei vários livros a respeito disso e adquiri esse livro, fantástico. Esse livro está na minha cabeceira, eu já li 3 vezes e sempre que eu tenho alguma coisa eu volto para ler. Conta várias histórias e vai mostrando como que o ego destruiu profissões, carreiras,
famílias, uma série de questões, né? O autor, Ryan Holiday, diz o seguinte: quando eliminamos o ego, e que nos resta é a realidade. O que substitui o ego é humildade. Sim, mas humildade é uma confiança sólida. Enquanto o ego é artificial, esse tipo de confiança consegue se sustentar. O ego é roubado, a confiança é conquistada. O ego é autoinsensado. Sua arrogância é um artifício. A confiança nos envolve, o ego nos manipula. E é a diferença entre o remédio potente e o veneno amargo. E um veneno, né? Então, assim, o ego realmente é um tipo de força que você é compelido a saciar constantemente. Ele pode ser ministrado, pode ser, né? Ele diz o seguinte: cada grande jornada que começa, no entanto, muitos de nós nunca chegarão ao destino pretendido, porque o ego, na maioria das vezes, é o culpado. Então, assim, a gente começa um projeto novo, começa uma proposta nova, e você coloca o ego, a arrogância na frente, realmente é bastante complicado. Agora, uma questão que nos remete a conduzir os nossos pensamentos, a nossa vibração para a questão da lei da atração é a gratidão. Agradecer pelos fatos simples da vida e pelo que você tem. Ricardo já trabalhou esse tema aqui, a gratidão, né, Ricardo? O sentimento de gratidão sintoniza com as vibrações do universo e tem o poder de reproduzir no plano material todas as coisas boas que existem no plano astral. Quanto mais você se sentir grato, mais você vai receber, pois o universo vai retribuir a vibração do seu sentimento. No Evangelho de Mateus, aquilo que a gente leu lá atrás, 13:12, diz que aquele que tem terá mais e em abundância, e aquele que não tem, até o pouco que tem, ele será tirado. Isso tem a ver com a gratidão. Se a gente incluir a gratidão nessa passagem, né? Porque aquele que tem gratidão lhe será dado, e aquele que não tem gratidão, até o que tem será tirado. Então você é uma pessoa mal agradecida, você é ranzinza, você é a pessoa mal, você busca trapacear para ganhar emprego, ganhar promoção no emprego, essas questões todas, não tem jeito. Vai ser tirado, né, que você tem. A gratidão, ela é cientificamente comprovada dos efeitos que faz na nossa vida, né? Essa pesquisadora lá da Universidade da Inglaterra estuda a gratidão já há algumas décadas já, né? E numa pesquisa realizada com 200 estudantes, ela revelou que bastou botar 200 estudantes para escrever listas de gratidão durante 9 semanas, que as taxas de felicidade já foi maior e as doenças físicas já foram menores, apenas por escrever lista de gratidão. Em outro estudo, ela pediu que pacientes que sofrem de uma série de doenças neuromusculares escrevessem 5 coisas pelas quais eram gratos todos os dias durante 3 semanas. Aqueles que contaram suas bênçãos relataram significativamente menor dor, bem como um sono melhor do que somente aquele grupo de controle. Nesses estudos, ela descobriu, né, os efeitos que a gratidão faz na positividade do sono, no alívio da dor e o efeito positivo sobre o sistema imune, você praticando a gratidão. Durante os estudos, a professora trabalhou com 17 amostras diferentes, com quase 5.000 pessoas. E ela concluiu que o que descobrimos é que cada uma das amostras, se você tivesse mais probabilidade de uma atitude de gratidão, também estaria mais propenso a se envolver em comportamentos saudáveis. Então, a gratidão nos alinha perfeitamente com a nossa energia para a gente canalizar para que o universo conspire, né?
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 28, ele nos fala sobre a gratidão da seguinte forma, Allan Kardec. Não se deve considerar como sucesso ditosos apenas o que seja de grande importância. É um pouco grande, mas eu vou ler, que é bem importante. Já está acabando, gente. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são os que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para de preferência, lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varrerem da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. A gente recebe tanto e a gente não agradece. Todas as noites, ao levarmos a Deus nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhes, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção. É que nos cumpre, por um movimento espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Não consiste os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer-lhes as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos. Ao passo que o egoísta atribui tudo isso aos seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para os efeitos longas frases. Apenas um obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. Não precisa aquelas orações de 2 horas, né? O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus e que de bom nos sucede, dá testemunho de um ato de reconhecimento e humildade que nos granjeia a simpatia de bons espíritos. E para finalizar, eu queria trazer para vocês essa mensagem sobre gratidão também, que está no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que é maravilhosa, bem profunda. Gratidão é como a luz na sua velocidade, percorrendo os espaços e clareando todo o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-se no facho incandescente que assinala a sua conquista. Uma das razões fundamentais para a gratidão se expressa é o estímulo propiciado pela humildade que faz se compreenda o quanto se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo, preservadores da existência. Nessa percepção da humildade, resuma o sentimento de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo que sem ter ciência em favor, em benefício dos demais. Essa identificação proporciona amadurecimento psicológico, facultando compreender-se que ninguém é autossuficiente a tal ponto que não depende de nada ou de ninguém, numa soberba que lhe expressa a fragilidade emocional. Sem esse sentimento de identificação das manifestações gloriosas do existir, a gratulação não vai além da presunção do devolver, de nada ficar se devendo a outrem, de passar incólume pelos caminhos existenciais, sem carregar débitos. Quando se é grato, alcança-se a individuação que liberta. Para ser atingido, no entanto, esse nível, o caminho é longo, atraente, fascinante e desafiador. Maravilha, né? Joana de Ângeles, realmente ela é diferenciada e ela matou a pau nessa mensagem sobre gratidão. Então, gente, só para recapitular, então, se a gente fazer aqui rapidamente uma retrospectiva da lei da atração para atrair coisas boas, né? A gente tem que utilizar lá todas aquelas nossas questões em relação ao PSA, logicamente perpassando aí para o nosso livre-arbítrio, mas se não exercitar a gratidão, né? Se não exercitar a gratidão, a gente não vai conseguir ter essa relação, fazer essa ponte dessa vibração positiva para que a gente alcance o universo, né? Que a gente alcance o ser supremo, a energia superior. Logicamente, com todas aquelas questões, cuidado com as nossas orações, cuidado com os nossos pensamentos, cuidado com as nossas vibrações
para que a gente não possa estar vibrando baixo para estar atraindo também companhias também de baixa vibração. Tá bom? Agradeço a todos. Espero não ter feito vocês chateados. Vamos orar um pouco? Eu queria propor uma coisa a vocês. Vamos fazer uma oração aqui com Divaldo Franco, a oração da gratidão. É linda e maravilhosa. Aí eu vou pedir para vocês, não precisa ficar olhando para Divaldo, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, focar em Jesus, focar na nossa gratidão para a gente vibrar positivo. Muito obrigado, gente. Queremos dizer que a nossa fé para nós é lenta e consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Olhos veem o altar da natureza, olhos que ficam do céu, a terra e o mar, que acompanham a árvore cheia de tua família, do céu vermelho, que se detém na terra verde, só picada de flores em tonalidade assim. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o amor. Mas dentro da minha céu, eu decreto os céus, que eu peço a multidão, que vive na escuridão, que choro na solidão, por eles eu oro e a ti imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, outra vida, eles também chegarão. Muito obrigado, Senhor. Deus, ouvidos teus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o tempo olhar da chuva do perigo, cada no teu peito, no seu ouvido, e as lágrimas que vertem pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem, a música do povo obedece, o povo na praça cantar. A melodia das montanhas. Ouvimos uma vez, e não esquecemos nunca. Pela minha felicidade de ouvir, pelo espírito de Deus, eu sei que depois dessa prova na vida nova, voltarão a estudar. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz inteira, erma, nossa letícia, que letícia. Pela ovelha, uma canção, eu procuro me oferecer com dulce emoção. Diante da melodia, eu encontro uma terra sem sofre e vazia. Não quero poder noite, não falo de dia. Ora por eles, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles navegarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que amam. Não se semelham, não se agasalham, não se perdoam, não se perdem a maravilha. Não se atende a levícia, amor, desse amor. Deixou mais lágrimas das vidas, pelas mãos desse formigas, reconhecidas, cirurgias, desigualdades, pelas mãos, pelo seio paga, o corpo nunca teve esquecido, e pelos pés, que levantar-se e reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar direito do meu corpo perfeito e renovado. Porque eu vejo na terra já obrigados, macacos, paralisados, eles não podem comunicar. Eu olho por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também guardarão. Obrigado por mim, Deus, meu lar. É tão maravilhoso terminar. Não importa o que se estudar ou o céu, um duplex, ou é uma favela, um gravado de ouro, um guarda-roupa na casa do caminho, seja lá o que for. Mas se decorrer, existe a presença nova. Aonde? Por nada, por Deus, por marido, por filho, por irmão. Agradecer, Senhor.
alguém que lhe ama, porque é muito triste viver na solidão. Eu mesmo acompanhei com o cão, mas cheio aqui de terra para amar, veio o céu para me agasalhar, veio aquele para reconquistar, vem aí que eu amarei, veio considerado, eu cantarei, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, veio teu amor, obrigado, Senhor, pela sua missão, muito obrigado, Senhor. Você. Com a população da Suécia, né, gente, de volta.